Eu vou passar aqui para vocês uma aula para os novatos, né? Porque para os antigos isso daqui é mais do que uma tabuada, né? Os antigos sabem isso daqui de olhos fechados. Então a gente não ensina os veteranos, a gente ensina os novatos, tá bom? Então isso aqui é um princípio, é um método milenar de como você fazer uma gestão de negócio. Isso vale para tudo. Isso vale para digital, vale para sua lojinha que você está hoje trabalhando. Isso vale para a sua lojinha de hambúrguer, de cachorro quente, né, de churrasco, lojinha de roupa. Isso vale para tudo. Tudo que você aplicar essa mesma técnica, isso aqui é uma técnica japonesa muito antiga, usada até hoje. E eles revelaram essa estratégia como uma forma de enriquecer de forma legal e de forma inteligente. Então, esse formato de negócio, ele funciona em tudo. Então, como é que basicamente funciona? Você monta uma pequena lojinha em um lugar, essa lojinha você coloca alguns funcionários, tá bom? Você coloca alguns funcionários, e aí você faz um trabalho, vender produto com esses funcionários, paga o salário deles direitinho, comissões, e começa a criar um programa de incentivo para eleger o melhor. Com um programa de incentivo, todos os 4 funcionários vão trabalhar mais e entre eles vai ter um que vai se destacar. Esse que vai se destacar vai ter uma melhor oratória, vai ter facilidade em intercepção de clientes, de venda, vai estudar marketing, vai aprender como lidar melhor com o cliente e vai se destacar. Então eu estou só fazendo aqui estou fazendo aqui rapidinho aqui um downgrade aqui na informação para que vocês possam saber a origem disso, né? E para vocês entenderem que não é eu que estou criando, isso aqui é muito antigo, né? Estou só revelando para vocês. Então, um funcionário se destaca. Esse que se destaca, que passa a vender mais, ele ganha o prêmio de melhor funcionário do mês. Então, se esse funcionário continua batendo essa meta de melhor funcionário do mês durante um período, como é que é essa estratégia japonesa? Essa loja, o dono dessa loja, ele cria mais uma loja, óbvio, muito motivado pela lucratividade, e ele monta mais uma loja e pega esse funcionário e coloca para tomar conta dessa loja, que agora ele virou o quê? Um gerente. Claro, recebendo mais por isso. Isso também vai motivar os outros funcionários a querer trabalhar mais, correto? E aí vai colocar novos funcionários e vai continuar essa dinâmica. Daqui a pouco, esse gerente também vai construir funcionários júniores para começar, também vai eleger um melhor funcionário do mês, aquele que sempre se destaca, né, vai virar também um próximo gerente de uma próxima loja, e esse aqui vira também um gerente. Então repara que esse modelo ele se repete. Isso é uma inteligência muito usada, né, pelos asiáticos. Então, e é muito antigo também isso. E funciona. E é assim que eles vão expandindo o que vocês conhecem como franquia. E eles vão expandindo, expandindo, expandindo. Então, se a lucratividade de uma loja era de 1x, agora com uma quantidade de lojas, vira a quantidade de lojas vezes o volume financeiro. Então, é com isso que eles conseguem se tornar super ricos num tempo bem menor. E o lojista que não estuda marketing, que não quer se evoluir, fica ali, né? Lutando só com aqueles funcionários para sempre, né? E se por sorte conseguir continuar, se não falir um tempo. Então, essa estratégia ela funciona em tudo que vocês imaginarem, inclusive no digital. E aqui no digital, eu vou apagar tudo isso daqui para vocês. Vou tirar esses nomes aqui de geração, que isso aqui um pouco atrapalha a compreensão de vocês. Quem assistiu outro vídeo vai lembrar do que é essa geração aqui. Mas eu vou colocar aqui, simbolizando uma loja. É como se fosse a geração 1, tá bom? Simbolizando uma loja. E eu vou colocar aqui o Pedro e Vanessa. Então, é como se fosse um efeito cascata, tipo uma escada, né? Então, na prática, como é que funciona? Pedro não convida a Vanessa, Pedro treina a Vanessa. Na prática, lembra da ideia das lojinhas? Na prática é como se Vanessa, né? Aí o Pedro coloca, vamos falar aqui 3 Vanessa, né? Para a gente não ficar escrevendo um monte de nome.
Ele colocou 3 Vanessa aqui, só que dessas Vanessa, uma se destacou por ter um melhor desempenho. E o que foi que Vanessa fez? Vanessa vendeu mais. Então, Vanessa trouxe algumas Anas para dentro do modelo de negócio. Vanessa trouxe algumas Anas, né? Então, por isso, essa Vanessa se destacou. Óbvio que ela se destacou, ganhou comissões por isso, e as demais não ganhou comissão por isso, porque não teve também motivação para nada. Essa Vanessa, por hora, ela já começou a construir a sua hierarquia, que por sua vez ela vai destacar uma Ana, e essa Ana que vai trazer novas Anas, né? E é o mesmo método asiático antigo que sempre funciona. Isso funciona em qualquer lugar. Então, convidar não é inteligente. Inteligente é você formar novos gestores. Isso é inteligente. Se você entender essa dinâmica, você vai entender o porquê que isso daí foi chamado de pirâmide financeira, que é para os pobres nunca quererem estudar. Porque a população mais carente, ela tem medo de coisas que se envolvem com crime. E, pasmem, tudo tem um modelo fake. Até bancos já abriram fake para roubar o dinheiro dos outros. Até banco. Então, se fosse por isso, ninguém mais abria banco. Porque banco também já fez parte de fraudes. Sempre vai ter o criminoso e vai ter o trabalhador. E sempre o criminoso vai querer copiar um modelo honesto para simular ser honesto e dar golpe nas pessoas. Sempre vai ter isso. Agora cabe vocês saberem entender o que é produto e o que não é. E assim vocês vão descobrindo o que é golpe e o que é verdadeiro. Aprenderem a ter a própria percepção. Aprenderem a ter esse poder de autoanalisar sem depender da opinião alheia. Você mesmo começar a decifrar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a mídia, ela sabe que isso consegue transformar uma pessoa humilde em um grande milionário. Em um tempo bem menor do que se fosse trabalhar de forma tradicional. Então, a mídia diz que isso é uma pirâmide financeira, que aí o pobre tem medo só de ouvir essa palavra que teve relação com crime, já tem medo de estudar. Por ter medo de estudar, não descobre que é isso aqui que faz uma pessoa humilde se tornar um grande milionário. Agora, claro, utilizando isso para fazer coisas honestas com produto e serviço. Se você utilizar para coisas honestas, você consegue. Como tudo, se você abrir um banco honesto, verdadeiro, para fazer gestão financeira verdadeira e não for para lavar o dinheiro, também você se torna alguém que cresceu se tornando dono de um banco. Mas se você utilizar para lavar dinheiro, logo a Polícia Federal vai descobrir você e vai fechar. Aí você vai dizer, todos os bancos são ilegais. Não. Um se tornou ilegal porque o dono tinha a malícia de fazer tudo errado, né? Então, é basicamente isso que a grande mídia ela faz. Ela joga a bomba no ventilador, faz a grande massa ficar com medo de estudar e de descobrir o que é e se convencer com apenas aquela narrativa. E assim o pobre se convence que a vida dele é só trabalhar. É só trabalhar, CLT e morrer trabalhando. E aceitar uma aposentadoria, enquanto existe uma técnica simples de gestão de negócio que serve com qualquer produto. Você pode fazer isso em qualquer lugar que dá muito certo. E você pode fazer aqui dentro da SAF utilizando o Stage, ainda mais que é $2 o ativo mensal do produto. Né? Que o produto é aquele painel de controle que favorece a vocês a gestão e tudo mais. Então, é um produto digital da SAF, da comunidade. Então, com o produto, você consegue fazer isso de forma inteligente, utilizando de forma honesta, criando gestores sênior. Lembre dessa frase sempre. Convidar não é inteligente. Inteligente é você treinar. Formar novos gestores. Porque assim você constrói novos gerentes. Gerentes constroem novas lojas, constroem novos funcionários. E assim você consegue enriquecer honestamente. É assim que as grandes histórias que vocês veem por aí, de pessoas que eram muito humildes e ficaram milionários, foram dessa forma. Foi usando esse método asiático muito antigo que funciona até hoje.